Caminhos da física quântica, ligação e começo do teletransporte quântico. Para termos a possibilidade de entender o que é o teletransporte quântico, é primeiro necessário entender o que de fato é a mecânica quântica. Nos últimos anos do século XVII, ficava claro para a comunidade científica que a mecânica clássica, que anteriormente era considerada já quase completa, não era mais capaz de descrever completamente o mundo dos átomos. A catástrofe ultravioleta, uma das primeiras barreiras encontradas quando se tentava explicar a radiação de corpo negro, foi solucionada por Max Planck, que apresentava em 1900 o seu trabalho final a respeito da introdução do conceito de quanta, que é a quantização discreta da quantidade de energia. Posteriormente, em 1905, Einstein publicou seu papel a respeito do efeito fotoelétrico, desenvolvendo o trabalho de Max Planck a respeito das características corpusculares da luz. Ambos os físicos receberiam o Prêmio Nobel da Física pelos seus respectivos trabalhos. Após a mecânica clássica ter sido provada como insuficiente, a física precisava ser reconstruída, levando ao surgimento da teoria quântica nas próximas décadas, que é o conjunto do trabalho de diversos físicos na época. Niels Bohr, em 1920, iniciou essa tendência estabelecendo o princípio da correspondência, em que as previsões da mecânica quântica devem se aproximar das previsões da física clássica conforme a escala de energia aumenta ou quando os sistemas se tornam macroscópicos. Isso implica que os princípios da física clássica, como as leis de Newton, ainda devem emergir como limites especiais da mecânica quântica em certas circunstâncias. Em 1926, Ernest Schrödinger publicou 4 artigos estabelecendo a mecânica ondulatória, que logo se tornou a base da física quântica. No entanto, um problema surgiu com a inclusão por parte de Schrödinger de uma variável indefinida, posteriormente chamada a função de onda. Niels Bohr e seus associados alemães na escola de Copenhagen criaram uma interpretação para a função de onda de tal forma que seu valor ao quadrado é a função de densidade de probabilidade para a partícula no tempo, resultando na conhecida interpretação de Copenhagen. Essa escola de Copenhagen, no entanto, afirmou que, devido a uma função de densidade de probabilidade definir a partícula, ela não poderia ter uma existência material, existindo apenas como uma distribuição de probabilidade. Essa inata natureza probabilística foi demonstrada no famoso experimento da fenda dupla, onde partículas individuais se comportam como esperado pela física quântica, mesmo onde classicamente seu comportamento seria de interferência, ou seja, uma única partícula se comportava como se estivesse sofrendo interferência sozinha. Com o maior número de partículas, o resultado previsto pela função de onda foi encontrado experimentalmente. Além disso, para valores muito altos de energia, o resultado se aproximava dos valores calculados classicamente, como diz o princípio da correspondência. Devido à natureza probabilística da física quântica, novas probabilidades surgiam. Entre elas, uma notável e até então estranha possibilidade. Era a de diferentes partículas terem suas funções de onda dependentes uma da outra, o que foi chamada de entrelaçamento quântico. Um experimento que pode criar partículas entrelaçadas, por exemplo, se dá quando um átomo de cálcio recebe energia de uma fonte externa, fazendo com que um elétron da camada de valência se excite. Esse elétron então decai, gerando 2 fótons. Visto que os fótons possuem spin, o equivalente de momento angular para partículas subatômicas, e que a conservação de momento deve ser mantida, é possível deduzir que os spins dos elétrons serão opostos, e que, no caso do experimento, isso implica que eles têm polarizações opostas. Essas polarizações podem ser observadas por um filtro polarizador e um detector de partículas. Como a teoria quântica determina apenas a probabilidade das características das partículas, ambos os fótons se encontram em superposição, e sua função de onda é a soma das 2 possibilidades da superposição, onde em cada possibilidade o spin de cada fóton é invertido. Ao realizar uma medida e determinar o spin de um fóton, a função de onda é colapsada e ambas as partículas assumem valores determinados e inversos. Isso acontece instantaneamente, independente da distância entre as 2 partículas. Em um primeiro momento, isso levanta o pensamento a respeito da física quântica estar violando um dos maiores limites da física, a velocidade da luz. Seria então possível se aproveitar desse fenômeno para burlar esse limite imposto por Einstein? O teletransporte é um termo que surgiu no final do século XVII em livros de ficção, ainda quando Max Planck publicava sobre a radiação de corpo negro. No entanto, com o surgimento da física quântica, principalmente de propriedades como a superposição, que aparentam violar a velocidade da luz, o termo começou ainda a ser mais utilizado no universo da ficção científica e passou a ser levado a sério no mundo acadêmico também, devido à natureza ainda incompreendida da física quântica. Mas afinal, o que é esse teletransporte? Podemos dizer inicialmente, a partir da ficção, que seria o transporte de matéria de A a B sem essa matéria precisar percorrer a distância entre os pontos. No entanto, a única possibilidade disso acontecer, mesmo classicamente, seria compreender completamente as informações a respeito de um corpo material e transmitir essas informações de modo que o receptor possa recriar esse corpo em outro lugar do espaço, como é apresentado, por exemplo, no seriado de televisão Star Trek, na década de 1960. Essa informação seria então transmitida através de um comunicador quântico. Concluindo, existe a dificuldade de compreender a informação sobre um corpo e reproduzir esse corpo em outro lugar, o que por si só já está além das nossas capacidades tecnológicas modernas.
porém não é impossível fisicamente, apesar de conter inúmeros detalhes sociológicos e filosóficos, como a possibilidade de criação de um virtual clone. Além disso, conclui-se que a importância da física quântica para o teletransporte se dá na possibilidade da utilização das propriedades quânticas, como a superposição, para a transferência de informações, aparentemente sendo possível essa comunicação além da velocidade da luz. Será então possível violar as teorias de Einstein, que dizem que a matéria nem a informação podem se mover além da velocidade da luz, o que impõe assim uma velocidade da causalidade em si? Vamos propor o experimento já citado a respeito do spin do elétron, já que a função de onda entrelaça os fótons independentemente da distância entre eles, e que a função se colapsa simultaneamente quando qualquer um deles é observado. No entanto, ao invés de um átomo de cálcio, gerando fótons de polaridade inversa, de forma análoga, iremos supor que uma pessoa pega um par de sapatos e os separa em duas caixas de sapato diferentes e as sela. Uma caixa contendo o pé esquerdo e a outra o pé direito. As caixas estão entrelaçadas entre si e o lado do sapato contido está em superposição, sendo esquerdo e direito simultaneamente até o momento em que a caixa é aberta. Uma caixa é transportada para Bob, a anos-luz de distância, a outra fica com Alice na Terra. Se Bob abrir a caixa e observar o lado do sapato, imediatamente saberá qual lado Alice possui. Ou seja, a superposição de ambas as caixas também colapsa simultaneamente. No entanto, não existe nenhuma maneira de Bob transmitir essa informação para Alice ou vice-versa. Não há como Alice saber se Bob abriu a caixa ou não. Diversos teóricos tentaram resolver esse problema, mas foi posteriormente provado como impossível através do teorema da não comunicação. Dessa forma, a física quântica não viola a velocidade da luz de forma causal, ou seja, apesar da função de onda colapsar instantaneamente em ambos os locais e ser não local, nenhum efeito pode ser gerado do ato de colapsar uma função de onda. Posteriormente, Stephen Hawking propôs sua conjectura de proteção cronológica, que sugere que o espaço-tempo pode ter mecanismos naturais para evitar paradoxos causais. Isso se relaciona com a ideia de não localidade na física quântica, onde partículas separadas por grandes distâncias podem estar instantaneamente correlacionadas. No entanto, como foi discutido, a correlação entre as partículas entrelaçadas não gera uma não localidade física, apenas uma atualização de informação que não viola a causalidade. Apesar dos limites de Einstein ainda permanecerem, durante o desenvolvimento da física quântica, ele discordava da natureza probabilística da interpretação de Copenhagen formulada por Bohr e seus colegas. E durante décadas argumentou a favor de uma teoria de variáveis ocultas, onde existem variáveis que determinam o que vai acontecer em um sistema quântico, e que essas variáveis ainda não são compreendidas pela humanidade. Einstein, nesse período, disse uma de suas infamas frases: Deus não joga dados. E até mesmo Erwin Schrödinger, inventor da função de onda, também expressou descontentamento com a mecânica quântica, declarando que não gostava do que tinha criado e que se desculpava por ter tido algo a ver com isso. Em um artigo de 1935, Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen introduziram um experimento mental conhecido como paradoxo EPR, para argumentar que a mecânica quântica não era uma teoria física completa. O experimento foi projetado para demonstrar as dificuldades conceituais inerentes à teoria quântica. Embora Einstein tenha tentado refutar sem sucesso a mecânica quântica, o paradoxo EPR ajudou a aprofundar a compreensão da mecânica quântica, incentivando mais discussões e experimentos sobre o assunto. O Teorema de Bell, que surgiu em 1964, apresentou um método experimental objetificando verificar as predições da teoria quântica, e desse modo contradizendo a proposição difundida no paradoxo EPR, a qual baseava-se nas variáveis ocultas locais. À vista disso, o teorema corroborou para a interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, que por sua vez aborda a natureza probabilística da natureza. Sucintamente, o Teorema de Bell discorre acerca da concepção de que partículas detêm suas características intrínsecas, análogas às propriedades pré-definidas, e que independem de medidas realizadas sobre elas. Buscando relacionar o paradoxo EPR, é estabelecida uma desigualdade matemática, cujo resultado deve ser solucionado para que se prove as propriedades de partículas pré-determinadas e locais. No entanto, experimentos embasados no teorema demonstram que as correlações entre as partículas entrelaçadas infringem essa desigualdade estabelecida, evidenciando que a natureza quântica exibe características não locais e, portanto, não podem ser descritas por meios de variáveis ocultas. Um dos primeiros experimentos físicos que realizam um ensaio sobre o Teorema de Bell é o coordenado por Johnson Friedman e John Clauser, no qual verifica-se que a polarização de um fóton conserva-se fixada em uma posição no decorrer do experimento.
Fato esse que nos leva a inferir que o direcionamento do emaranhamento de fótons já foi determinado previamente ao ser produzido, e que carrega a sua criação uma variável oculta que irá estabelecer direcionamento, e que, por sua vez, interferirá no direcionamento da polarização do fóton. Esse era um buraco no experimento de Clauser, apesar do resto do experimento ter corroborado com a violação da inequalidade de Bell. Ademais, outro experimento realizado nesse propósito é o conduzido por Alan Aspect, em 1980, o qual se faz importante por definir a direção da medição após a criação dos fótons. De maneira semelhante ao experimento de Clauser, o experimento de Aspect se diferenciava, pois a definição da polarização dos filtros era determinada apenas depois da geração dos fótons, eliminando a possibilidade de alguma relação prévia que influenciasse a escolha dos fótons, como ocorria no experimento de Clauser. Os resultados indicaram que as correlações entre os fótons violavam as desigualdades formuladas no teorema, confirmando a não localidade e suportando a interpretação de Copenhagen. Usando ferramentas mais refinadas e séries longas de experimentos, Anton Zeilinger começou a utilizar estados quânticos emaranhados, entre outras coisas. Seu grupo de pesquisa demonstrou um fenômeno chamado teleportação quântica, que possibilitava mover um estado quântico de uma partícula para outra a uma distância. E ficou cada vez mais claro que está surgindo um novo tipo de tecnologia quântica. Por conta dos experimentos realizados acerca das inequações de Bell, Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger receberam o Prêmio Nobel em 2022. Essa confirmação, então, nos diz que Einstein estava de fato errado a respeito das variáveis ocultas locais, e que o universo parece de fato se comportar de maneira probabilística. Resta apenas uma possibilidade para que Einstein vire o jogo, apesar de ser dificilmente adotada hoje em dia: variáveis ocultas globais. Nesse caso, a inequação de Bell seria violada através da violação da independência estatística, ou seja, da natureza probabilística do universo, e não pela localidade. Essa ideia recente tem o nome de superdeterminismo e implica que absolutamente tudo no universo, inclusive a decisão de um fóton de ter um spin ou outro quando foi gerado, já está determinado por meio dessas variáveis ocultas globais, retornando ao mundo para sua compreensão filosófica pré-física quântica, de que um mundo determinista, onde teoricamente se pode prever o futuro a partir da compreensão do estado atual de 100% do universo. Essa ideia, após um século de teoria quântica de natureza probabilística, traz inúmeras questões filosóficas. Será que um dia a quântica deixará de ser considerada probabilística? Um universo determinado implica que seres humanos não têm livre-arbítrio. Como isso pode afetar a sociedade? Ou será que a realidade da vida humana transcende o universo, como por exemplo a existência de uma alma em outra realidade? Talvez as variáveis ocultas globais se refiram justamente a uma entidade maior. Ou então, um mundo determinístico não eliminaria a existência da causalidade como um todo, já que já está tudo determinado, visto que todas as causas já estão escritas, devolvendo então a possibilidade de comunicação e velocidades superiores à da luz sem violar nenhum preceito que já não existiria mais? Bom, considerando o momento atual em que nos encontramos, as aplicações do teletransporte se tornam cada vez mais reais. Pegando, por exemplo, os cientistas chineses que realizaram o primeiro teletransporte quântico da Terra para um satélite em órbita, quebrando o recorde de maior distância sobre a qual o emaranhamento foi medido. Eles conseguiram criar pares emaranhados de fótons no solo, enviando para um satélite micos e mantendo o outro no solo. Esse efeito não só demonstra a capacidade de teletransporte quântico em longas distâncias, mas também é um avanço significativo rumo à construção de uma internet quântica global, destacando a liderança da China nesse sentido. Com isso, podemos ver que o teletransporte quântico tem potencial para revolucionar diversas áreas, desde a comunicação até a exploração espacial. Ele permite a transferência segura de informações criptografadas, o que é fundamental em um mundo cada vez mais dependente da segurança de dados. Além disso, sua aplicação na computação quântica é crucial, facilitando a distribuição de estados emaranhados e a transferência de qubits entre diferentes partes de um computador quântico. E não podemos esquecer do seu potencial na exploração espacial, possibilitando a comunicação entre soldas espaciais e bases terrestres, e até mesmo a teleportação de matéria para a construção de estruturas em planetas distantes, embora isso já esteja muito distante no futuro. Apesar de todas essas possibilidades, o teletransporte quântico ainda enfrenta desafios tecnológicos significativos. Nossa capacidade de implementá-lo em larga escala é limitada, o que restringe seu uso atual a laboratórios e distâncias muito curtas.
A complexidade na criação e manutenção de sistemas quânticos em larga escala é um dos principais obstáculos que precisamos superar. Entretanto, esses desafios não diminuem o entusiasmo dos pesquisadores na área. Pelo contrário, eles incentivam a exploração e pesquisa contínua na física quântica e suas aplicações. O teletransporte quântico apresenta desafios e oportunidades emocionantes, e se as limitações tecnológicas forem superadas, seu impacto potencial é imenso, revolucionando várias indústrias e até mesmo a nossa compreensão da realidade. E falando em compreensão, o teletransporte quântico levanta questões intrigantes sobre a identidade pessoal e continuidade da consciência. Como podemos garantir a integridade da identidade em um contexto de transferência instantânea de informações? Apesar disso, desafia as concepções convencionais sobre a natureza da consciência, estimulando reflexões profundas sobre a mente e a realidade. Por fim, não podemos ignorar os desafios éticos e morais associados ao teletransporte quântico. Ele levanta dilemas sobre a integridade da identidade e a transferência de consciência em nível quântico. Como lidamos com essas questões em um nível ético e moral? O uso potencial do teletransporte quântico suscita debates contundentes na ética contemporânea, especialmente em relação às escolhas morais e à noção de autenticidade. Em suma, o teletransporte quântico é uma tecnologia fascinante, com o potencial de transformar radicalmente nosso mundo, possuindo uma história de grandes controvérsias, discussões e descobertas. Mas, como vimos, o seu desenvolvimento enfrenta desafios tecnológicos e, ainda assim, a busca pelo avanço é uma jornada emocionante. Obrigado por me acompanhar nessa apresentação.